A nossa aula de língua portuguesa vai abordar a leitura, observar e registrar. O conteúdo está da página 80, no caso da leitura, até a página 83. E uma atividade que é apenas a questão 9 expressa aí, e no aspecto da oralidade. Vocês vão pegar da página 87 e responder ali, aliás, é a parte 1, primeira etapa, né? Uma leitura sobre profissões, secretário executivo, engenheiro ambiental e biólogo. E responder a duas questões dessa parte, que é a número 2, entre as atividades relacionadas às funções dos profissionais, há uma que é comum a todos esses cargos. Qual é ela? Uma pergunta simples, resposta com uma palavra só, uma frase curta, né? E a terceira, número 3, quem seriam os leitores dos relatórios desses profissionais? Ok? Bastam essas, então, a 2 e a 3. Tá bom? Vamos trabalhar hoje a unidade 3, observar e registrar. Livro didático, obviamente, né? Conexão e uso. Página 80. A partir da página 80. Então, um esqueleto de baleia azul de 25 metros no salão principal do Museu de História Natural em Londres, Reino Unido, foto de 2017. Ok? Bem interessante aqui, né? Então, na página 81, você tem o complemento da imagem. Nesta unidade, você vai compreender a organização do gênero relatório escolar, de experiência científica e de visita e os recursos neles utilizados. Reconhecer os contextos em que são utilizados e compreender sua finalidade como registro de observação, pesquisa, sistematização de dados e de experimentos. Planejar e produzir um relatório de visita. Transcrever um texto da modalidade oral para a escrita. Realizar uma atividade de escuta observando características da fala. Refletir sobre o papel das conjunções como elementos articuladores do texto. Na foto que retrata a entrada principal do Museu de História Natural de Londres, que elementos você pôde observar na imagem? Pelo que você vê na foto e com base em seus conhecimentos prévios, qual é a especialidade de um museu de história natural? O que você sabe sobre museus? Qual é a finalidade e a importância de um museu? Há vários tipos de museu. Você já visitou algum? O que ele continha? Bom, não é necessário que vocês respondam essas questões, mas que vocês façam uma reflexão sobre elas, tá? O nosso foco na atividade vai ser em outro aspecto da temática. Mas aqui nós temos o quê? Nós temos um texto visual, né? Um texto apenas com imagens, que retrata aqui, e é um retrato de fato, o saguão de um museu de história natural. No caso, especificamente, o Museu de História Natural de Londres, ou lá no Reino Unido. A leitura 1, vocês têm aí no livro, na página 82, observe o texto a seguir, que relata a realização de uma experiência científica e expõe seus resultados. Aí nós temos técnicas citológicas. Então, cito é de célula, vem de... E aí, lógico, né? Logos é o estudo. Então, aqui é o estudo ou análise de células. Esfregaço bucal, né? Então, é uma coleta feita a partir da boca de um indivíduo, né? Então, o título, observação de células epiteliais da bochecha. Nome, local e data. Okay? Então, o nome, local e data da pessoa, né? Do trabalho, né? Objetivo, conhecer uma das técnicas para observação de células ao microscópio e reconhecer as principais partes de uma célula eucarionte. Material, cotonete, lamínula, corante azul de metileno e células de bochecha. A lamínula, pessoal, lâmina, né, nós conhecemos o vocabulário, né, aquela lâminazinha de vidro, né?
E a lamínula é uma bem fininha que é colocada sobre o material que vai ser observado. Então, ela vai ser sobreposta ao material coletado. No caso aí, a coleta da bochecha, das células da bochecha. Procedimento, né? Esfregar suavemente o cotonete na parte interna da bochecha. E número 2, coloquei o material sobre a lâmina. 3, pinguei uma gota de azul de metileno com o auxílio da lamínula em um ângulo de 45 graus. Distendi sobre a lâmina, levei o preparado ao microscópio óptico, MO, né? Microscópio óptico, ajustando para observação com um aumento de 50 vezes. Alterei a lente objetiva para 100 vezes, ok? E aí a observação, né, e o esboço, o desenho daquilo que foi observado, com 50 vezes, né, aqui a ocular 10 vezes e a objetiva 5. Isso dá um aumento de 50 vezes, tá? Aqui no na segunda observação, ele tem um aumento de 100 vezes, a ocular de 10 e a objetiva 10. Okay? Então foi feito o quê? Uma ampliação do objeto a ser observado. Conclusão: conforme a observação, identifiquei as partes fundamentais da célula. Bibliografia: Sadava David, Vida, Ciência da Biologia, 8, edição, volume 1. Célula e Hereditariedade, Artmed 2014, coleção, terceiro volume, o volume 3, né? Aqui são, no livro, né, Bernard Catarina, né, e Pietra Lobeck, técnicas citológicas, esfregaço bucal, 12 de setembro de 2017, texto cedido pela autora aos seus responsáveis legais para fins didáticos. Então, por isso que ele está no nosso material didático aqui. Então, citológicas, tá? Então, nós temos aqui os termos, né? Ramo da biologia que estuda as células. Células, menor unidade de matéria dos organismos com vida. Existem unidades menores que a célula, né? Temos lá uma série de organelas celulares ali, né? Mitocôndria, DNA, o gene, né? O gene, por exemplo, e tantos outros. Epiteliais, células que compõem o tecido epitelial, que reveste pele e as mucosas. Então, epiteliais, então, essa ideia, né, de pele e mucosas. Eucarionte ou eucariótica, células que possuem um núcleo definido, região da célula responsável por organizar todas as funções da célula. Lamínula, placa fina, geralmente de vidro, utilizada para analisar amostras em microscópios. Azul de metileno, substância de cor azul, utilizada como corante. Distendir, forma do verbo distender, equivalente a esticar, estender, justamente o material a ser examinado no microscópio. Então, nós vimos o registro da experiência. Ali relata a realização de uma experiência científica. Você percebe que ele está manuscrito. Aqui nós temos a transcrição desse relatório de experiência científica. Durante a leitura, né, tente descobrir o sentido das palavras desconhecidas pelo contexto em que elas aparecem. Se for preciso, consulte o dicionário. Então, técnicas citológicas, esfregaço bucal, relatório. Aí nós temos o título, né, produção, observação de células epiteliais de bochecha. Nome, local e data, né, Pietra Lobeck, ou Lubac, de 12 de setembro de 2017, São Paulo. Objetivo: conhecer uma das técnicas para observação de células no microscópio e reconhecer principais partes de uma célula eucarionte. Já vimos que eucarionte tem a ver com aquela célula que apresenta um núcleo. Material utilizado, né, cotonete, lâmina, lamínula, corante azul de metileno e células da bochecha. O procedimento, passo a passo, né? Vimos aqui letra A, B, C, que identifica ali mais a parte do registro do que está sendo feito ali,
O D, o material é empregado. E o procedimento são as ações que foram executadas nesse procedimento. Esfreguei suavemente o cotonete na parte interna da bochecha, coloquei o material sobre a lâmina, pinguei uma gota de azul de metileno, com auxílio da lamínula com um ângulo de 45 graus, estendi sobre a lâmina, levei o preparado ao MO, microscópio óptico. Existe o microscópio eletrônico, que é um campo de observação, uma ampliação da imagem muito infinitamente maior. Infinitamente uma hipérbole aqui, né? Mas ele aumenta bem mais que o microscópio óptico. Ajustando para observação com aumento de 50 vezes e alterei a lente objetiva para 100 vezes. Esquema / observações. Então, no esquema aqui, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Tá? Então, essas partes que aparecem aqui com as bordas, né, são as células que foram registradas. E nós podemos ver que existe uma membrana plasmática, o citoplasma, que é a substância que corresponde ali ao que está em volta do núcleo, né, envolvido pela membrana plasmática, e o núcleo da célula. Bem simples aqui, bem fácil, né? Na primeira imagem à esquerda, 50 vezes de aumento, e ela mensurou quanto era na ocular e quanto era na objetiva. Tá? Ocular é a lente que fica mais próxima dos olhos, e a objetiva é que fica mais próxima do objeto observado. Okay? Aumento de 100 vezes, ocular 10 vezes, mais objetiva 10 vezes. Conclusão, conforme a observação, identifiquei as partes fundamentais da célula. Ok? David Sadava, Vida, a Ciência da Biologia, 8ª edição, volume 1, Célula e Hereditariedade, Arte Média 2014, coleção volume 3. Ok? Então, é a transcrição de relatório escolar de experiência científica da aluna Pireta Lobac, São Paulo, 2017. Após a leitura que foi feita do material, responda as 3 questões referentes ao item 9. Só o item 9. Os outros vocês podem ler, praticar. Se quiserem mandar para que eu possa observar, mas eu preciso da resposta, ou das 3 respostas de vocês sobre a questão, o item 9. Então, reveja o esquema apresentado no relatório. Primeira observação, objetiva de médio aumento. Segunda observação, objetiva de maior aumento. Nós vimos isso aí com relação ao ocular e objetivo, como é que é feito o relatório, no caso aí das lentes do microscópio. Vimos, né, microscópio óptico, que na ocular, é aquela lente onde nosso olho vai se aproximar, da qual nós vamos nos aproximar, e temos a objetiva, que é que fica bem próximo do objeto a ser analisado. Ok? Qual é a função do esquema inserido pela autora? 2. Letra B, aliás. O esquema cumpriu sua função? Explique. E a letra C, você sentiu falta de mais imagens para compreender o relatório que lemos? Você vai responder sim ou não. Vamos ver se você consegue enxergar se por acaso está faltando alguma coisa ou não. Bom, atividade de leitura, conforme nós falamos, página 87, oralidade, é o relatório no mundo do trabalho, quer dizer, quantos profissionais fazem relatórios. E no futuro vocês vão estar no mercado de trabalho, certamente, fazendo uma faculdade, um curso superior, entrando numa carreira profissional de nível superior, vocês certamente serão obrigados a produzir relatórios. Ok? E o 88, a página 88, primeira etapa, item 1, né, que é a leitura das 3 profissões das quais foram dados exemplos, né, e os itens, questões referentes ao item 2 e 3. Item 2 e 3, que trata de as atividades que são relacionadas às funções dos profissionais. E quais seriam, número 3, os leitores dos relatórios desses profissionais. Ok? É isso aí. Envie suas respostas. Vamos lá.